Muito obrigado pela presença de todo mundo. Eu estou extremamente feliz e grato com a oportunidade de poder chegar tão longe com uma organização como a CBG Brasil. Para quem conhece um pouquinho do terceiro setor brasileiro, das organizações da sociedade civil, sabe o quão difícil é completar que seja o primeiro aniversário, porque abrir uma organização, conseguir captar recurso, ter uma ideia que se pague e que na ponta gere impacto é muito difícil. Então, a cada aniversário, a gente vai criando mais confiança, mas muitas organizações ficam pelo caminho nos primeiros anos. Então, é muito difícil mesmo ficar com a porta aberta por tanto tempo, ainda mais num tema tão difícil, tão delicado, e que, historicamente, não foi muito olhado, né? Talvez a grande inovação da CBG Brasil foi conseguir dar mais escala e visibilidade para um câncer que sempre existiu. Então, isso nos orgulha demais, a gente está extremamente grato mesmo por vocês estarem aí. A gente vai fazer um evento muito similar em São Paulo também, com outras pessoas que também importam para nós. Então, esse aqui está sendo o primeiro. E a gente vai, basicamente, compartilhar um pouquinho de quem a gente é, um pouco das conquistas que a gente alcançou nesses 10 anos. Vamos celebrar a existência de alguns seres humanos muito especiais com esse mimo que está aqui nessa mesa. Mas, para começar essa nossa jornada hoje, a gente vai ouvir o nosso coral de pacientes, que foi como quase tudo começou lá atrás, para mim e para a Melissa, e a gente foi se conectando e se sentindo incluído, sendo parte da sociedade novamente. Então, aqui temos a capa, né, o Gabriel e a Melissa, a mãe, o filho, o câncer e os 10 propósitos que eu vou contar para vocês um pouco mais na sequência. Mas, para iniciar com alto astral, com energia, com um pouco de arte, a gente vai ter o coral, que vai podendo já vindo para cá, para o palco. Vão vindo, meus amigos, vão se acomodando aqui para os seus lugares. Uma salva de palmas para essas pessoas incríveis. Enquanto eles vão se organizando, eles vão tocar 2 músicas maravilhosas. A gente vai celebrar, porque toda voz merece ser ouvida. Esse coral já fez muita bagunça por aí. Tem vários corais espalhados pelo Brasil. E a ideia é que a gente consiga trazer cada vez mais pessoas para cantar com a gente. Então, me despeço momentaneamente. O palco é do Emanuel e de todos os nossos colegas. Alô, alô. Alô, alô. Ligar pra cima. Banho. Quer ver? Alô, alô. 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 Boa tarde. Boa tarde. Alô. Boa tarde. Funciona. Deixa eu ver, Márcio. Tá ligado aqui? Tá ligado? Agora sim. Alô? Yeah. Valeu. A luz aqui. Alô, 10. Uma aguinha. Quase que eu sentei na água. Isso aí. Aqui é meio ruim, esse negócio aqui atrapalha. Vou levar mais pra frente aqui. Violão. Tá no bolo. Olha os celulares. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Boa noite não, eu tô acostumado sempre a fazer coisa de noite, né? Aí boa tarde, né? Eu agradeço o convite.
Nosso grupo, eu comecei esse ano, é um grupo que já está faz muito tempo, o seu Celso ali conhece a história muito melhor que eu. Eu substituí aquele que está na fotinho lá, que era o Luiz, nosso querido Luiz, ele me convidou, eu aceitei o convite, a missão, e a missão continua, né? O Gal não pode parar, um grupo muito engajado, é um grande aprendizado para mim, todos os encontros que nós fazemos lá no SIC. Eu sou da Fundação Catarinense de Cultura, é uma parceria também, a CBG Brasil, e então com muito prazer nós vamos fazer aqui a Maria Todalina, Luiz Henrique, o Odalino, o Gambril, o Márcio, todo mundo já conhece, o Márcio está em todas, e o nosso grande ali, Luiz Alberto, esse eu não esqueço mais porque eu chamava ele de Luiz Antônio, né? Agora eu nunca mais vou esquecer isso aí. Melissa, que surpresa, também vai estar no palco ali, Alain e o Valmir. Então, é um grupo, nós tivemos pouco tempo para ensaiar, retomamos, mas estamos aqui tocando em frente, é um dos nossos lemas. Então vamos tocar primeiro o Rancho de Amor à Ilha, que é o nosso hino de Florianópolis, e depois o Tocando em Frente, para fechar aqui, 2 músicas. Então vamos começar. Vou abaixar um pouquinho aqui, posição aqui. Tá bom, tá bom. Dá uma atualizada ali para Jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Pedacinho de terra, beleza sem par. Brilha da moça faceira, da velha bandeira tradicional. Brilha da velha figueira, de tarde farinha, poder do jornal. Tua lagoa formosa, ternura de rosa, poema ao ar. Está onde a lua vaidosa, cistrosa, negosa, vem se espelhar. Pedacinho de terra, pertinho do mar. Pedacinho de terra, beleza sem par. Jamais a natureza reuniu tanta beleza. Jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Pedacinho de terra, beleza sem par. Brilha da moça faceira, da velha ideia tradicional. Brilha da velha figueira, de tarde vagueia, poder do jornal. Uma lagoa formosa, luminosa, poema ao ar. Está onde a lua vaidosa, cistrosa, negosa, vem se espelhar. Já tive pressa demais.
já chorei demais. Hoje sim, mais fortes, às vezes tu sabe, só levo a certeza de que muito eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso mão pra poder usar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Hoje a vida seja simplesmente como primeira marcha e tocando em frente. Com o velho boiadeiro levando a boiada, vou tocando os dias pela longa estrada. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder usar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo ama e todo mundo chora, e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada um se carrega com o dom de ser capaz. Ser feliz. As e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Que já tive pressa, sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada um feliz, carrega o dom de ser capaz. Ser feliz. Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe também. Valeu, turma, ficou show. Dando continuidade aí à nossa trajetória enquanto vamos desmontando o palco. A ideia agora é contar um pouquinho da história da CBG Brasil para quem não conhece muito a nossa organização e, ao mesmo tempo, a gente poder celebrar como a gente chegou até aqui. Então, temos hoje aqui na audiência 3 pessoas especiais. Eu, que estou aqui falando, a Elisa, que está ali sentada, de laranja, muito bonita, e a Melissa, minha mãe, que está por aí em algum lugar. Esses 3 seres humaninhos juntos justificam, né, a razão pela qual a gente está aqui hoje. Essa foi a primeira foto que eu tenho recordação da gente tirar, assim, né, num momento de construção de laços e estando no grupo com ela, um grupo que a Elisa criou há muito tempo e que nos abençoou para a gente se sentir parte de algo, para a gente poder encontrar nossos pares, porque quando a minha mãe teve o câncer, a gente se sentia muito sozinho. Então eu, minha mãe, meu padrasto e vários outros colegas participávamos desse grupo, e a partir desse grupo que veio aí a ideia de criar a CBG Brasil. Como a gente colocou aqui no slide, a gente, depois, né, amadurecendo, foi entendendo que o nosso papel era
e além do que o grupo já entregava. O grupo era muito bacana para integração, para se sentir parte, tocar uma música, aprender sobre cuidados que a gente poderia ter conosco, comer um lanche, fazer amigos, mas a gente sentia que alguma coisa além poderia ser feita, não necessariamente pelo grupo, mas aí eu, Elisa e Melissa conseguimos dar esse primeiro passo. Então a Gênesis, se a gente está aqui 10 anos depois, é porque o Gal existiu, a Elisa acreditou, a Melissa acreditou e de alguma forma eu também contribuí para essa jornada. Então essa é a Gênese. E aí, tem algumas fotos que resumem um pouco esse túnel do tempo. A gente poderia trazer milhões de fotos, mas a primeira é a minha mãe com câncer, isso aí é no Bahia Sul, e ela estava, obviamente, muito mal, mas ainda assim estava sorrindo e fazendo um coração com a mão. E eu estava ali na outra foto com ela, que eu fui visitar ela, e para quem não é tão familiar com o tema, né, aquele negócio está aqui no pescoço da minha mãe, justamente porque ela tinha recém feito a cirurgia. Né? Então, assim, tudo muito novo para a gente, a minha mãe sem voz, e eu também, enfim, né, pô, minha mãe tá viva, que bom, tô feliz, mas ao mesmo tempo estava triste, porque uma baita sequela, e tudo muito novo na nossa vida. E aí, conhecemos o Gal, a Elisa, como eu já disse antes, isso nos ajudou muito, e um belo dia eu fui no Gal lá e falei, olha, vamos fazer alguma coisa maior do que o Gal, né? Não que o Gal não fosse bom, mas talvez alguma coisa que pudesse agregar, né, para a sociedade, e o Gal foi a nossa inspiração. E aí eu estava com essa camisetinha aqui, que era de um movimento que eu fazia parte na época, o Movimento Choice, que queria popularizar a ideia dos negócios sociais no Brasil. E aí eu falei assim, quem sabe a gente cria um negócio, uma ONG, alguma coisa, vamos usar a nossa força aqui, essa nossa indignação, para buscar mudanças. E aí, um belo dia, em 2015, a associação foi realmente fundada. Né? Então, houve um estatuto, houve uma assembleia, as pessoas assinaram, e muitas dessas pessoas estão aqui hoje. Algumas estão nos acompanhando aí no céu, né? Porque já encerraram a sua participação aqui no plano terrestre. Mas essas fotos resumem novamente o porquê a gente está aqui hoje. Então, se a minha mãe não tivesse tido câncer, se a gente não tivesse encontrado o Gal, se a gente não tivesse encontrado a Elisa, se eu não fizesse parte desse movimento, não tivesse um insight, e aquela galera lá na foto não tivesse acreditado, a gente não ia estar aqui hoje. Então, essas fotos resumem o porquê a gente está aqui hoje. E eu não estou naquela foto porque, na época, eu estava viajando, inclusive. Então, isso foi muito bacana porque eu fui tipo um embrião ali, uma provocação, mas, no fim, foi a mãe ali, principalmente com a Elisa, que se mexeram e fizeram acontecer. Né? Então, essas fotos resumem muito a nossa jornada. E aí, eu trouxe aqui para vocês uma breve síntese, né, para quem quiser dar uma lida aí, mas a grande razão do porquê a gente existe é fazer com que pessoas, né, como a minha mãe, que foi a minha história pessoal, tenham acesso, de fato, a um tratamento digno, consigam ser curados no tempo oportuno, né, que possam ter uma reabilitação e isso leve eles à vida da sociedade de novo, e que a gente consiga mobilizar vários atores para poder dar visibilidade para esse tema. Então, na nossa percepção, lá em 2015, o câncer de cabeça e pescoço não tinha tanta visibilidade quanto tem hoje. E acho que o nosso grande mérito foi, de alguma forma, conseguir articular vários atores, colocar na mesma mesa, trabalhar juntos para mobilizar a sociedade em prol de uma enfermidade que é tão difícil quanto outras. Né? Não é uma questão de comparar, mas, na nossa percepção, de fato, precisava ter essa movimentação para falar mais do tema. Então, a gente acorda todos os dias para, entre aspas, como a gente coloca no slide, dar voz a quem não tem, porque foi a história da minha mãe, quando perde a voz, e depois a gente entende que não é só a voz, né, mas também tem os olhos e os ouvidos, há muitos outros também, há tantos outros também, porque são muitas mutilações faciais que o câncer de cabeça e pescoço traz. Então, além do câncer, né, do processo da doença, ficam sequelas muito graves. Né? Então, essa é a nossa missão. Aqui tem duas pessoas muito lindas que são lá da Baixada Santista e que acompanham o nosso trabalho também, assim como vocês que estão aqui hoje. E aí a gente tem uma visão de longo prazo muito ambiciosa. Né? É claro que a gente talvez não consiga alcançá-la ainda em vida, mas a gente mira muito longe, assim, né? Onde as barreiras geográficas, questões de local onde a pessoa mora, o SUS, que de Santa Catarina é não pode ser diferente do outro SUS, como que a gente, de fato, vence todas as barreiras e consegue levar para as pessoas um tratamento que elas sejam rapidamente curadas para poder viver mais em sociedade e diminuir a mortalidade e aumentar a qualidade de vida. Então, basicamente, essas são as nossas palavras-chave, né? Quanto menos gente indo a óbito, melhor, e quanto mais gente, como a minha mãe, tendo uma vida realmente digna, com acesso, com vivência, com lazer, com cultura, com esporte, né? Viva, né? E não simplesmente curada, como algumas pessoas às vezes entendem que apenas a cirurgia basta. E a cirurgia só não basta, né? Ela é, sim, parte importantíssima do tratamento, mas a gente precisa de mais. Então, a visão da CBG vai para um lugar bem inspirador aí. Espero que um dia, quando eu estiver quase indo, eu consigo olhar para trás e ver, pô, pelo menos um pedacinho dela a gente alcançou. Mas, de fato, a gente precisa de mais gente trabalhando no campo para alcançar uma visão dessa natureza. Então, esses são os elementos-chave, né? Porque guiam a CBG diariamente. E aqui são as nossas iniciativas. A CBG se divide em 3 grandes eixos de ação,
a gente tem uma parte forte que é chamada de advocacy, que é a parte de incidência política, que é onde a gente senta na mesma mesa com o tomador de decisão de todos os níveis de governo para poder discutir a oncologia que a gente quer para o país. Basicamente é isso que a gente faz. Seja melhorando leis que já existem, seja propondo leis que nunca foram pensadas, fazendo controle social, toda essa parte de incidir em política pública. Na parte amarela, a gente tem o eixo de inclusão, que tem muito a ver com o que vocês acabaram de ver aqui, ou seja, pessoas que se encontram, se reúnem e são mais potentes juntas, conseguem encontrar uma identidade, fortalecer um propósito, comunicar isso publicamente por meio, por exemplo, de músicas, como vocês ouviram. Temos o eixo de informação, que é onde a gente produz conhecimento, faz pesquisa, mídias sociais, live, LinkedIn, Facebook, o que for, todos os canais possíveis a gente ocupa para poder levar a informação às pessoas e com campanhas, principalmente, de conscientização. O Júlio Verde é uma das mais conhecidas, que ganhou tração aí no mercado, isso é muito bom, mas tem várias outras campanhas que a gente faz, como a da tireoide, como a do pulmão, que é um sítio metastático muito importante para quem trabalha com câncer de cabeça e pescoço, e vários outros temas que estão dentro do nosso escopo de ação. Então, essa mandala, ela resume com os logotipos e com os nossos eixos o que a gente entrega para a sociedade. O objetivo não é super se aprofundar aqui hoje, mas é mais deixar essa curiosidade para quem não conhece tanto e talvez queira se aproximar da gente depois e dizer que está dando certo. São 10 anos fazendo todas essas coisas, cada uma foi surgindo num momento específico da nossa história, mas a gente é uma organização muito pequena que entrega muito para a sociedade. A gente tem muitas iniciativas e todas elas com impacto comprovado, com gente que transformou a vida e que faz sentido continuar fazendo. A gente até brinca que é um desafio do ponto de vista de gestão, porque às vezes eu penso, vou eliminar algumas coisas, mas o que eu elimino? Porque tudo é preciso, tudo é necessário e tudo a gente conseguiu fazer bem de alguma forma. E, sobretudo, conectado a uma agenda global. Para quem não conhece a Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU, tem várias metas do que os países deveriam estar fazendo em conjunto até 2030. Muitas das coisas que a CBG faz estão batendo metas dessas coisas aqui, que não foi a gente que criou, mas a gente contribui. Então, aqui vocês têm uma ótima síntese das iniciativas. E agora eu também vou me ausentar do palco mais um pouquinho, porque eu vou passar a palavra para a nossa presidente, a minha querida mãe. Ela vai fazer algumas palavras e aí ela vai trazer já as primeiras homenagens que a gente gostaria de conceder para algumas pessoas que estão aqui nesse recinto. Depois eu volto e aí conto um pouquinho para vocês dos nossos principais ganhos, casos de sucesso nesses 10 anos de ACBG Brasil, para inspirar vocês, para que vocês possam também acreditar nas ideias que vocês têm aí para tirar do papel, para que vocês contem para outras pessoas o que a gente está fazendo, porque outras pessoas precisam disso. E a gente também fala no final um pouquinho de futuro, toma um cafezinho e celebra esse dia inesquecível. Então, minha mãe, por favor, venha. E é isso. Oi, gente. Boa tarde. Ai, são tantas emoções, né, Medina? Só de olhar pra ele na porta já comecei a chorar. Só sabe quem passa. E nós não passamos, nós ficamos. Essa é a grande mensagem dessa associação. Se não fosse a força de uma profissional aguerrida como Elisa, que sempre fez além do que ela foi contratada pra fazer, nenhum de nós estava aqui hoje, é simples assim. Ah, não é porque ela é a heroína, não é porque a atitude do ser humano muda tudo. Querer ou não querer, eis a questão. E ela diz, e com ela veio o Claudio Ney, veio o Ney, veio o seu Haroldo que tava naquela foto. E eles bravamente resistiram 15 anos antes de eu chegar. Cara, daí eu cheguei e comecei a incomodar eles, claro, né? Eu faço isso normalmente. E aí a gente começou a dar um outro gás pro Gal. E um gás que vai além do abraço, que é extremamente necessário. Mas a transformação, a ressignificação do que aconteceu comigo, do que aconteceu com o Tolino, que chegou depois, o Márcio, que é você lembrar de ver a abundância e não a falta, que a gente só vê o que falta.
Sem falta de uma voz aeromoça de voo internacional. Mas tem outra pessoa divertida, batalhadora, que gosta de outras coisas. E a CBG é sobre isso. É sobre ter encontrado profissionais como Elisa a força pra gente ressignificar nossas vidas. A CBG pra mim é cura. E por que ela é cura? Porque quando você passa por algo tão grave quanto é um câncer de cabeça e pescoço avançado, tu realmente fica sem norte. Como que eu faço pra continuar me relacionar sem voz? É o primeiro instrumento que a gente tem pra se comunicar, pra pedir ajuda, pra namorar, beijar na boca, comer, seja o que for. Então já começa por aí uma questão tão funcional, tão importante pra tu ganhar dinheiro, pra tu fazer amizade, pra tu crescer na tua carreira, pra tu conversar com teu neto. Tô louca pra saber como é que o meu vai achar bater papo comigo, né? Eu acho que ele vai gostar, é meio Pato Donald, mas isso tudo passa na cabeça de quem vive. E aí quando tu descobre que sim, tu tem possibilidades, tu tem reabilitação, tu tem um coral que funciona em São Paulo há não sei quantos anos. Opa, peraí, então vamos sair da cama. Sim, deprimida, claro, como todos nós aqui que passamos, necessitamos de psiquiatras e graças a Deus que eles existem. Mas a vida continuou nela. O Alan recém chegou, já pegamos o cara pra ser o primeiro tesoureiro. Não tinha nem intimidade, mas a gente se confiou, né, Ney? A gente não era íntimo, ninguém era íntimo de ninguém. Como é que tu dá o teu CPF pra alguém pra começar uma associação? Só gente muito louca, uns pelos outros. E deu certo. E vai continuar dando certo com meu sucessor, com o sucessor do Gabriel e com todos os outros colaboradores que já passaram e que nós temos a grata felicidade de ter vários aqui. Maísa, uma das primeiríssimas. Daniela, que fez casinha de João de Barro, uma CBG, negócio morou lá. Fábio, Laura, Edu, a Maju, Amanda. Seu amor, seu propósito. É lógico que eles não ficaram conosco muito tempo porque o salário não compensa. Mas não se trata disso. Cada um de vocês deixou aqui um tijolinho importantíssimo nessa jornada. E esse evento é só pra celebrar. É só pra dizer muito obrigada. Obrigada por não terem nos abandonado. Obrigada por ter insistido comigo quando eu disse não vou fazer uma gastrostomia, não quero. Fiquei 6 meses amarrada numa sonda, tá tudo bem, mas eu tenho que ter esse direito de dialogar com meu médico sobre a melhor escolha pra mim. O Alvin daqui me ajudou nessa jornada. A CBG fala de autonomia, livre-arbítrio e ação. O reclamar do governo é um troço que a gente já ouve no ventre, né? Nada contra minha mãe que tá aqui fofa, mas é histórico, né? Governo não faz, o SUS não faz, não sei quem mais não faz. Você está fazendo o que agora? Nada também, então não reclama, ou ajuda, ou não atrapalha. E se a gente não tiver um posicionamento político e cidadão claro, a gente nunca vai construir nada, nem por nós, nem pela sociedade. O Icon daqui, que é a maior referência da grande Florianópolis, há
amor que nos ajudou, ensinou a existir. Só que é colaboração. Eu nunca tinha feito uma associação, a Elisa muito menos. Só que isso não nos acovardou. Lógico que teve horas que a gente queria fugir, mas normal, é coisa de coisa nova, né? Nada daqui explicou pra nós tudo. Mas deu certo. Como qualquer coisa que tu quiser realizar na tua vida vai dar certo, desde que tu queira muito e que tu realmente se determine a fazer. Então aqui a minha palavra final é de gratidão a todas as pessoas que enxergaram em mim um ser humano imperfeito, com poucas graduações, nenhum MBA, nenhum doutorado. A possibilidade de eu ser útil para a sociedade, que enxergou em mim as minhas potencialidades e não minhas fraquezas. Isso fala sobre inclusão social, isso fala sobre diversidade, sobre solidariedade. Mas eu não seria nada se não fossem algumas pessoas que eu gostaria que viessem aqui ao palco comigo pra mostrar pra essas pessoas maravilhosas outros super-heróis que começaram essa história aqui com a gente. Por favor, Claudio Ney. Ney Baião, passa o slide. Vem fazer tudo. Cara, foi a época que presidente tinha regalia, né? Aqui pelo menos nunca teve. Primeira categoria de celebração da história da CBG Brasil, Amigos da Fundação. Vamos ver quem são esses seres humanos? Aí, ó, o casal Alan e a Maria José, por favor, no palco, no palco. Celso e Enilda, no palco, no palco. A Carlice representando o Germano, no palco. Ney Baião. A Adelaide pode vir junto também, tá super convidada. Vem, vem, tu não tava lá naquela data, mas tu tá hoje. Cláudio Ney, vem. Elisa, por favor. A Mel vai dar uma palavra sobre essas pessoas. Eu já dei muitas palavras. Eu só quero que a Elisa, se ela quiser, ela dê uma palavra em nome de todos nós. E aqui estamos representando os fundadores que seguem nessa dimensão. Elisa, tu quer dar uma palavrinha? É, falha de roteiro, mas a gente tem intimidade, tá? O Celso, o Alan, é um por casal, tá? Ó, é um por casal. Depois devolve um aí que vai faltar. É, tá? É, porque, porra, mora na mesma casa, né? Vamos deixar lá. Aí. Foto, foto. Vai lá, olhem pra nossa querida Lia. Não é pra... Show de bola. Uma salva de palmas. Vou para a próxima categoria. Por favor. Elisa, quer dar alguma palavra aqui? A gente adoraria ouvir sua voz se você quiser. Não é obrigatório, mas seria muito legal. Eu só gostaria de agradecer pelo convite e parabenizar a CBG Brasil, porque quando eu comecei o trabalho há mais de 35 anos lá atrás, era uma realidade, a gente tinha uma realidade, né, no câncer de cabeça e pescoço, na reabilitação. E quando a Melissa chegou, ela falou, ela não incomodou, ela trouxe algo que em 1991, quando eu fazia estágio no HU ainda, tinha um paciente, o seu Joaquim, que morava no Estreito, e ele que me mostrou os primeiros protetores de traqueostoma. E ele disse, Elisa, nós precisamos montar uma associação. Eu não dava conta disso. Eu dava conta só de ser profissional de saúde. Eu dava conta de trabalhar a reabilitação.
eu dava conta de montar um grupo de ajuda mútua, apoio e compartilhamento. E passou-se 20 anos, quando a Melissa chegou, quando o Gabriel chegou, e quando a realidade do câncer de cabeça e pescoço mudou, porque antes eram só homens acima de 60 anos e todos do interior do estado. E mesmo assim, a gente conseguia manter as nossas reuniões mensais, e o GAU, ele permanece, né, com os encontros até hoje, com 30 anos de existência. E aí, após esses 20 anos, a Mel, ela diz, eu incomodei. Não, ela trouxe aquela semente lá que o seu Joaquim falou, e que, para mim, eu não tinha os recursos necessários, e que ela e o Gabriel me abriram um mundo no qual eu aprendi tanto, né? Quando a gente foi a Chapecó, né, Luciana, a gente aprendeu tanto também com você quando a gente foi a São Paulo visitar, porque todas as minhas referências ou eram da Espanha, ou eram da Argentina, ou dos Estados Unidos. Realidades muito diferentes das nossas e que já existiam há 40, há 30 anos. E eu dizia, será que algum dia a gente vai estar aqui? E hoje é uma emoção. Eu te parabenizo, a você, ao Gabriel e a todos que estão aqui e que contribuíram. Então, era uma sementezinha, era um pezinho de feijão que se tornou assim, uma árvore grandiosíssima e que mudou a realidade do câncer de cabeça e pescoço, não apenas em Santa Catarina, mas em todo o nosso Brasil e a nossa América Latina. Então, parabéns. Então, liberado. Se tirar a foto, podem sentar. Obrigado. Só vai conseguir ouvir a Elisa mesmo agora, mas no coffee break a gente conversa mais. A próxima categoria aqui que a gente já vai premiar, gente, é bem importante, que é a categoria nos ombros de gigantes. Essa categoria quer dizer o seguinte, é muito difícil fazer qualquer coisa na vida sozinho, e também aquela velha história, né, de que nada se cria, tudo se transforma, a gente reaproveita, a gente adapta, a gente se inspira, né? Então, a gente não teria chegado até aqui sem o ICOM, sem a AMUC e sem o Instituto Gama, que hoje... Por favor, Simone, a Mari... Mas Renata, William, vem junto, a AMUC, todo mundo vem. A gente botou uma pessoa só no slide, mas vem todo mundo. É para a AMUC. Vocês foram muito importantes para nos trazer conhecimento técnico, entender sobre legislação, terceiro setor, como cuidar de uma organização. Então, são 3 organizações aqui da nossa região, então também para celebrar a Grande Florianópolis, o ICOM mesmo, né, na área mais guarda-chuva, assim, é a maior referência. Assim. Graças a eles, o nosso terceiro setor aqui na região é muito forte. Então, uma salva de palmas para esses seres humanos. Por favor, vai lá. Isso. Aí a Mel sai aí para eles tirar a foto deles. Não, tu fica, né? A Mel fica em todas as fotos, eu acho. Vai. Fica. Ó. Viva, obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado demais. E tem mais uma categoria que a gente vai premiar agora, antes de eu assumir a fala de novo, que é a categoria Quem Ama, Cuida. Essa categoria, eu vou explicar quem são as pessoas, mas antes de elas virem e vocês baterem palma, a Melissa vai fazer uma falazinha, então eu só vou dizer quem são e fazer uma breve introdução. Eu, né, meu padrasto e muitas pessoas, a gente se torna cuidador porque a vida nos exige, né? A gente não foi capacitado para isso e a gente precisa cuidar de quem a gente ama. Então a gente aprende. Tem gente que é cuidador profissional mesmo, é uma profissão mesmo, mas tem gente que tem que se virar nos 30. Então aqui a gente vai querer chamar essas pessoas na sequência, 3 da família da Melissa e uma... Ela quebrou o protocolo, era para bater palma depois. Tá, então já vem, que é a presidente que manda, ela já quebrou o protocolo. Vem todo mundo, vem Medina, vem Nicole, cadê a Nicole? A Nicole não está aí? Então a Nicole vai receber por correio. Aliás, quem não estava aqui vai receber por correio em algum momento. O Rodrigo é meu padrasto, a Desirê é minha tia, a Nicole é minha tia e o Medina é o cirurgião da Melissa, lá das antigas, do CEPOM e toda a relação que a gente tinha com eles.
Sem eles a gente não estava vivo, né? Eu também podia estar nesse slide, né? Mas não fui inserido. Mas tudo bem. Foto. Aí, tia Milena. É isso aí. Obrigado vocês. Medina, ela está perguntando se por livre e espontânea pressão você pode dar uma palavra. Tipo a Elisa fez, assim, uma palavrinha. Super ouvindo. Bom, é um sentimento maravilhoso, uma alegria ver esse tipo de coisa acontecendo aqui. Eu, esse ano, completo 50 anos de formado. Sou originário de São Paulo, trabalhei no Hospital das Clínicas, onde me especializei nessa área tão difícil, que traz tanto sofrimento para tantas pessoas. E em 2004, por questões familiares, acabei me mudando para cá e comecei a trabalhar no CEPOM. E isso para mim foi maravilhoso. Conheci uma instituição fantástica, que acolhe de uma forma maravilhosa os pacientes, as pessoas que circulam por ele. E lá tive a oportunidade de conhecer muitas das pessoas que estão aqui e tive a oportunidade de contribuir para o tratamento da Melissa. E isso tudo veio se transformando e agregando tantas coisas boas e me mostrando tantas pessoas maravilhosas, né? A Elisa, que estava sempre muito presente para a reabilitação desses pacientes nossos da cirurgia de cabeça e pescoço, como já foi bem falado aqui, ela mesma falou, contribuiu bastante para tudo isso. Mas esse trabalho da CBG nesses 10 anos é uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica. E ver o cantarolar, ver esse coral desempenhando de maneira tão linda, tão assim espontânea as canções aqui cantadas é uma coisa espetacular. E eu me lembrei muito e fico muito feliz de isso está acontecendo agora aqui em Florianópolis, aqui conosco. Porque em 1997 eu fui convidado para umas palestras na Índia, o país mais populoso do mundo hoje, com uma realidade completamente diferente do ponto de vista social, etc. E lá na Índia, o uso da prótese, embora já existisse a prótese traqueosofágica, era muito difícil porque era uma reabilitação cara. Então, na Índia, se fazia muito um tipo de operação que era uma laringectomia especial, chamada Near Total Laryngectomy, desenhada e imaginada por um cirurgião canadense. E essa operação fazia com que uma pequena fístula, uma pequena parte da laringe, daí o nome quase total, laringectomia quase total, uma parte dela ficasse para que o indivíduo pudesse, ocluindo a traqueostomia, falar. Quer dizer, era uma alternativa para a prótese. E eu tive a oportunidade, numa das palestras que eu dei num dos hospitais, de lá de Bangalore, ouvi um coral de pacientes com laringectomia near total cantar. E hoje me lembrei disso, disse, poxa, como a gente está maravilhosamente premiado com tudo isso, né? Então, muito obrigado, parabéns a vocês, parabéns a Melissa por ter enfrentado tudo isso e mostrado que realmente se precisa ter vontade para fazer as coisas e para elas darem certo. E parabéns a todos. Muito obrigado pela atenção.
Então, né, a gente tem que aprender a ser grato todos os dias. E eu sou por cada um de vocês que tá aqui. Mas também sou muito grata ao Estado de Santa Catarina, a nossa Secretaria Estadual da Saúde, a única no Brasil, que fez o que a gente trabalhou copiosamente para conseguir falar. E aqui nós temos pessoas muito importantes que vão falar sobre isso depois. Agora eu gostaria de passar a palavra por 5 minutos para o representante do secretário estadual de saúde que está aqui conosco, William. Se você puder vir ao palco, agradeço. E queria que você já externasse ao secretário Diogo a nossa gratidão. E também levasse a ele uns recadinhos que nós temos no final. Pode. Olá. Boa tarde a todos. Estou nesse momento aqui representando o secretário Diogo, né, de saúde. Ele não pôde vir porque ele está numa audiência em Brasília. Não vou me alongar muito, que também não é o meu perfil, né? O secretário gosta de falar, mas eu sou mais comedido. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, principalmente por ver a saúde de Santa Catarina. Ela é um diferencial no país, né? Muito pelos municípios e muito pela Secretaria de Estado, mas muito mais ainda pelas associações, pela comunidade em si que se envolve, que cobra, que ajuda, né? Que arrecada e que faz realmente a saúde de Santa Catarina ser um pouco melhor. A gente sabe que nós estamos longe ainda da perfeição, mas a gente luta para isso, então, que a gente consiga, né? Hoje eu estou muito feliz porque eu encontrei aqui o pessoal da AMUC, né? Eu fui secretário de saúde de Santo Amaro e pude participar, junto com a AMUC, dos eventos com as ACS, né? Então, continuo fazendo os eventos. É um evento, não sou mais secretário, então não posso mais participar, mas é um evento muito interessante, que faz muito bem para a sociedade de uma forma geral e para a saúde dos municípios, principalmente aqui da Grande Florianópolis. Tá? Parabéns pelo serviço de vocês e feliz de ver vocês aqui junto com... E a outra pessoa que eu encontrei aqui foi o Claudinei, né? Eu e o Claudinei somos manezinhos, lá da Ponte Marim, em Palhoça, né? E eu fazia tempo que eu não vi o Claudinei, estou até um pouco emocionado. Porque o Claudinei está envolvido aqui, né, na associação, mas lá em Palhoça, lá na Ponte Marinha, ele também é envolvido lá com a comunidade João Paulo, né, que é uma associação também que cuida de crianças envolvidas no esporte e também uma creche, né, Claudinei? O Claudinei está sempre aí lutando pelas pessoas, então para mim é uma felicidade poder estar aqui e te encontrar, tá? Parabéns a todos vocês, a Secretaria de Estado da Saúde está sempre à disposição, o que vocês precisarem, eu tenho certeza que o secretário Diogo fará para atender a todos vocês. Parabéns pelo evento e muito obrigado. Tá quase acabando. Rapidamente, por que nós estamos aqui? Alguém sabe dizer? Porque diz, né, na boca miúda que essa é a casa do povo, não é, deputado? Então, para falar sobre o que o povo precisa, para falar sobre tantas pautas de saúde que o deputado Leudi Sareta trabalha como presidente da comissão há anos e é uma pessoa sensível às nossas pautas. Quero, em primeiríssimo lugar, agradecer por ter nos acolhido. Para nós é muito significativo esse momento. Agradecer ao Vinícius por toda a paciência com o nosso amadorismo. A gente não é uma empresa de eventos, nós somos uma associação de pacientes. Mas no final dá tudo certo, né? Leudi, por favor, tome o palco e conte pra nós coisas boas que a saúde do catarinense vai ter esse ano.
Obrigado. Muito bem, boa tarde. Olha que bacana a gente poder estar aqui, acompanhar, viu, Melissa, esse evento. E eu estava olhando os cantores, né, que foram regidos, inclusive a gente sempre vê o maestro fazendo esses gestos, né? No caso, hoje o maestro ele fazia o gesto aqui com a perna, inclusive, para ver a dinâmica. O Luiz era um dos que mais estava animado ali, viu? Você estava de aniversário essa semana, não estava? Ah, domingo? Então, palmas aí pelo aniversário. Então, Melissa, eu quero, em seu nome, cumprimentar todos vocês que estão aqui nesta tarde. É uma honra, é uma satisfação nós podermos estar aqui celebrando esses 10 anos da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço. Com certeza uma década de luta incansável, né, dedicada aí pela conscientização, pelo apoio aos pacientes e familiares, pelo fomento à pesquisa, ao tratamento do câncer de cabeça e pescoço. Ou seja, uma década de desafios, de lutas, mas desafios superados e, acima de tudo, com certeza, de esperança. A CBG nasceu, então, com essa missão de ser essa voz ativa, e a gente viu um pouco aqui do histórico, né? Um braço forte na defesa da saúde pública, na promoção de saúde equânime, no fortalecimento do nosso Sistema Único de Saúde. Portanto, hoje não celebramos apenas uma organização, mas um movimento que transforma vidas, que acolhe, que educa, que inspira. E, com certeza, nesses 10 anos, a CBG Brasil construiu parcerias sólidas e fundamentais conosco aqui na Comissão de Saúde e diversas entidades que compartilham, né, desse mesmo propósito. Construir uma saúde pública integral, inclusiva, acessível a todos. Acessível a todos. Essas parcerias são base do nosso trabalho e nos permite avançar, né, na direção a um futuro onde o câncer de cabeça e pescoço seja diagnosticado precocemente, tratado com excelência e um dia prevenido de forma efetiva. Reafirmamos, portanto, esse nosso compromisso, né, de fortalecer esses laços entre a Comissão de Saúde e a CBG Brasil, trabalhando juntos em prol da oncologia, na defesa da saúde, do Sistema Único de Saúde. Continuaremos unidos nas campanhas de conscientização, como o Julho Verde, que culmina com o Dia Mundial da Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça, 27 de julho. Essas iniciativas são, portanto, fundamentais para informar a população, reduzir o estigma e ajuda, com certeza, a salvar vidas. Além disso, seguimos firmes na luta pela implantação do serviço de reabilitação bucomaxilofacial em Santa Catarina. É um projeto visionário, né, que foi apresentado pela doutora Cleomara Cosma em uma reunião aqui na nossa Comissão de Saúde. Esse serviço é essencial para garantir a reabilitação e a qualidade de vida dos pacientes, né, oferecendo próteses bucomaxilofaciais e devolvendo, na verdade, a dignidade, né, a quem tanto precisa. Outro compromisso que reafirmamos hoje é a criação, né, do nosso Fundo Estadual do Combate ao Câncer em Santa Catarina. Essa iniciativa, um passo crucial, né, para garantir recursos específicos e contínuos, né, para o enfrentamento do câncer, ampliando o acesso a tratamento, pesquisas e prevenções. Nós logramos aprovar aqui na Assembleia Legislativa um projeto que aqui oficialmente é da minha autoria, mas na verdade é de vocês que nos remeteram, e eu transformei em projeto de lei, foi aprovado, restou infelizmente vetado pelo governador. Depois nós tivemos conversa com o governador, com o secretário de Saúde, com o secretário da Casa Civil, porque ainda há esperanças, pois o Estado se comprometeu a criar políticas públicas
que contemple aquelas propostas que nós apresentamos, se não com o nome Fundo Estadual do Combate ao Câncer, mas com algo que contempla aquilo que lá estava e que era o escopo, o objetivo principal daquele projeto. Então, continuamos aí nessa luta, né? E, por fim, eu quero ressaltar, né, esses 10 anos da CGB Brasil mostrou que, inclusive para nós, né, quando nos unimos, quando unimos forças, somos capazes de transformar a realidade. Cada vida impactada, cada paciente atendido, cada família acolhida é a prova de que nosso trabalho faz a diferença. Mas sabemos que ainda há muito a ser feito. E é por isso que hoje, mais do que nunca, reafirmamos nosso compromisso com a saúde pública, com a oncologia, com a defesa do SUS e com essa luta que vocês tanto nos inspiram também. Muito obrigado, né, por essas jornadas e por essas parcerias sempre. Obrigado. Pessoal, pra desespero do Gabriel, eu vou quebrar o protocolo mais uma vez. Eu queria convidar o meu cirurgião, Dr. Alvin Lamel, hoje diretor da FAES. Se alguém não sabe, a FAES é a fundação que cuida do nosso amoroso CEPOM. Aqui somos todos filhos do CEPOM. Eu quero, em nome de nós todos, agradecermos a presença do Alvin. Eu quero que o Alvin tenha a palavra, por favor. Boa tarde a todos. Cumprimentar o deputado Zareta, em nome dele cumprimentar as demais autoridades. Me pegou de surpresa. Porque eu fui lá atrás, né? Elisa, me jogasse lá para o HU 91. É uma emoção realmente indescritível, né? Eu vivenciei e fui testemunha do início da história da Cabeça e Pescoço aqui em Florianópolis, em Santa Catarina. E, sinceramente, isso aqui nos traz uma luz, uma esperança, né? Eu estou à frente de uma fundação da FAES, acho que todos aqui já ouviram falar. Hoje é uma organização social que faz a gestão do SAMU, do SAMU, do CEPOM e do EMONSC. Mas, a rigor, eu nunca me afastei do CEPOM. Eu atuei no CEPOM até 2004, aí eu me dinatei de forma brilhante, mas nunca me afastei, sempre em contato com essa causa desafiadora do câncer, né? E o câncer de cabeça e pescoço é tudo isso que foi dito aqui, ele é prevenível, ele é previsível, né? Então, a data é uma data significativa para nós. A gente, em 94, passou pelas faculdades de odontologia para levar essa mensagem. Gente, o câncer de boca mata, o câncer de garganta mata. E quem que está com a boca nas mãos todos os dias? Os dentistas, né? Nós começamos um trabalho lá em 94, nas faculdades de odontologia, e isso foi se espalhando. Depois veio a Semana da Voz e os cuidados com a voz, e hoje isso está materializado aqui, né, de uma maneira brilhante. Então, sem querer me alongar muito, é motivo de muita satisfação, né, e de uma alegria muito grande poder participar desse evento hoje, poder representar a FAES, né, e o CEPOM. O CEPOM, ele acolhe, o CEPOM cuida, o CEPOM trata. O CEPOM, ele oferece uma luz, às vezes do sofrimento, né? Há uma luz
para quem às vezes tem esse diagnóstico como uma sentença não muito generosa. É tanta coisa que me vem à mente agora que eu realmente... É gratidão por isso tudo que vocês estão fazendo, Melissa, pela tua batalha incansável, né? Pelo Medina, que veio e continuou, pela Elisa, que nunca mediu esforços, pela Tereza também, eu lembro a época, foi uma batalhadora. Queridos, olha, muito obrigado por essa sessão, muito obrigado por ter oferecido esses 5 minutos aqui. Me honra muito poder falar sobre a cabeça e pescoço para vocês. Muito obrigado a todos e parabéns mais uma vez. Errar humano, corrigir é mais sensacional. Deputado, por favor, suba ao palco comigo que eu quero te dar o troféu que eu esqueci. Bom, voltei, prometo que vocês terão aí a minha companhia por mais uns 30 minutinhos, a gente vai tomar um cafezinho e a gente se vê daqui 10 anos, tá? Não, mentira, tô brincando, a gente vai se ver bastante ainda, mas a nossa ideia agora é poder compartilhar com vocês um pouco do que foi alcançado nesses 10 anos, porque se a gente conseguiu, vocês também conseguem alcançar o que vocês quiserem. Então essa fala ela é muito mais de inspiração, de gratidão, para que fique gravado, a gente comunique e a gente consiga ver mais associações, mais pessoas fazendo a sua cidadania aí acontecer na prática. Então, como vocês viram naquele banner e também está aqui nesse slide, a nossa campanha de comunicação dos 10 anos envolve 10 grandes propósitos. Então, a gente fez um exercício de pensar, poxa, nesses 10 anos, quais foram as 10 grandes coisas que a CBG Brasil fez? Né? Porque é muita coisa. E aí a gente tentou dar nome bonito para algumas categorias. E aí, bom, tudo partiu, né, da mãe, do filho, do câncer, e aí a gente criou esses 10 propósitos. Então, a minha ideia é passar com vocês rapidamente por cada propósito, para vocês entenderem por que eles são importantes e que vocês levem adiante essas mensagens, e alguns cases de sucesso, para vocês entenderem o que a gente fez dentro de cada um desses propósitos. Então, sem mais delongas, começando primeiro aqui com a nossa foto do nosso querido Dalino, está ali sentado, ó, o Dalino, querido pra caramba. E... o Dalino, viu? Grande. É isso aí, cara. Primeira bandeira nossa, gente, aqui é a reabilitação oncológica. Assim. Então, a gente, com muito orgulho, conseguiu colocar no mapa da discussão, na oncologia, não só em câncer de cabeça e pescoço, mas na oncologia, falar, olha, precisamos de reabilitação oncológica. Isso importa. Né? Conseguir trazer para a mesma mesa algo que antes a gente sentia que estava meio abandonado, meio esquecido. Não é que a gente inventou, mas é que a gente conseguiu falar mais sobre isso. Então, essa é a nossa grande bandeira de reabilitação oncológica. E dentro dela, vejam só que interessante. Primeiro, a gente doou 400 laringes para quem não tinha laringe, junto com a MUC. Se não fosse a MUC, né, Leoni, apoiando a gente a conseguir fazer um projeto super bacana para o Pronon, que, se eu não me engano, o Eduardo estava metido nisso aí, né? O Eduardo está metido em tudo lá do passado. Era da nossa equipe, a Maria Júlia também, né? Foi uma loucura. E a gente conseguiu trazer 400 laringes eletrônicas, isso aqui é lá no CEPOM. Quem já foi no CEPOM lá, não sei se mudou a pintura, mas tinha essa pintura lá, e aí a gente deu laringe para todo mundo. Então, isso é reabilitação oncológica. Só que o ideal é que a laringe eletrônica seja dada de graça dentro da tabela do SUS e não precisar de uma doação de uma associação da sociedade civil, certo? Então, o que a gente fez depois, por 4 anos, foi lutar para que houvesse um código na tabela SUS para que a laringe eletrônica pudesse ser dispensada. E isso está acontecendo hoje. Tem problemas? É óbvio que tem problemas, mas é um grande avanço. Então, a gente conseguiu colocar numa tabela um código para que esse equipamento possa chegar em outras pessoas. Aí.
E o outro case de sucesso é mostrar para vocês ali 3 seres humanos bem legais. Um deles está aqui. Cadê ele? Cadê o... Aqui, ó, nosso aniversariante. É, bonito. Nosso amigo Luiz, o Vitor e o Ricardo. Né? Um do Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Todos corintianos, né? Corintiano? Mas tem bastante corintiano aqui. Vai, Corinthians. O negócio é o seguinte, esses 3 seres humanos, eles usam uma coisa chamada prótese tráqueo-esofágica, que é uma outra forma de reabilitação. Né? A Melissa usa laringe eletrônica, como vocês viram. Existe a voz esofágica, que pessoas como a Elisa ajudam os outros seres humaninhos a desenvolver. E a prótese tráqueo-esofágica, que nem todo mundo tem indicação clínica, mas quem tem é um padrão ouro. Né? E esses 3 carinhas aí usam a prótese. Né? Só que pensem o seguinte, a prótese estava na tabela SUS com um valor muito incompatível com o que é praticado pelo mercado. Então, como que por meio das APACs, do financiamento do SUS, os reembolsos que as unidades, né, teriam acesso, como que elas vão fazer a colocação da prótese se elas não vão ter o orçamento compatível? Então, diferente da laringe eletrônica, que a gente criou um código que não existia, no caso da prótese tráqueo-esofágica, o trabalho foi ajustar o valor que estava defasado e foi ajustado. Então, pessoinhas como aqueles 3 podem fazer uso da prótese. Então, esses são 3 cases de sucesso de reabilitação oncológica. O segundo propósito, transformar a vida com políticas públicas. E eles se interconectam, os propósitos, tá? Então vocês vão ver que boa parte do que eu falei antes também tem a ver com política pública. Mas a gente separou aqui alguns cases bacanas. Falei que o Eduardo estava metido em tudo, ó. Olha ele. Então, isso aqui, gente, foi num hotel lá em Ponta das Canas, né? Onde é que foi isso aí? A gente, Praia Brava, a gente reuniu um monte de gente lá, o Eduardo organizou quase tudo isso daí, e aí a gente colocou gente na mesa para criar política pública. Eu vou mostrar esse case para vocês. Mas por que esse propósito existe na nossa trajetória? Porque a gente percebeu que mudar a estrutura do país envolve mexer em política pública, para ter escala, para poder justamente entregar um serviço de qualidade. Então, é aquele debate sobre o assistencialismo versus mexer em estrutura. Os dois são importantes. Então, a gente foi pensando como que a CBG Brasil podia fazer um pouco dos dois. Por isso que transformar vidas com políticas públicas se tornou também um dos nossos grandes propósitos. E aqui 3 cases para vocês. Aprovamos 2 PLs, um para o dia dos laringectomizados, no dia 11 de agosto, dia do aniversário. É que eu confundo, meu cachorro nasceu nesse dia também. Julho Verde, que é a campanha nacional que a gente faz em julho. Hoje a gente tem 2 leis que foram, de fato, né, sancionadas, elas existem, elas têm corte, vocês podem checar, e ajudam a trazer mais visibilidade para o tema. Assim como o deputado Neudi falou, né, foi uma ideia que veio da gente, a gente conversou com parlamentares a nível federal, e aí apadrinharam, a gente conseguiu fazer toda a tramitação do processo legislativo e tivemos êxito. Então, são 2 PLs. Tivemos uma conquista muito bacana recente. Depois de anos trabalhando no campo, a gente contribuiu para que a Política Nacional do Câncer, que foi recentemente divulgada, né, sancionada, tivesse mais ênfase em reabilitação oncológica. Então, a gente ajudou a escrever algumas partes. A gente foi convidado pela Comissão de Combate ao Câncer, uma comissão especial na Câmara dos Deputados em Brasília, né, que na época era o Wellington Prado e Silvia Cristina, que estavam liderando. Fomos convidados para participar da construção. Então, se hoje a gente tem uma política promulgada, a CBG deixou o seu DNA lá, um pedacinho. Na foto ali está a nossa advogada Ana Paula, lá bem no meio ali, ó, numa das contribuições de articulações que a gente teve. E, por fim, gente, e aí aqui já vou fazer, né, um suspense para a próxima homenagem com alguns dos nossos troféus aí, a coprodução integral de uma política pública em Santa Catarina. O que acontece? Santa Catarina é o único estado que, por vontade própria aqui, né, do ponto de vista da autonomia que os níveis de governo têm, o executivo, refletiu, ouviu nossa demanda, entendeu que isso era importante e optou por inovar no serviço público e criar um serviço específico para pessoas traqueostomizadas e laringectomizadas, que são pessoas como a minha mãe. Para quem não entende muito isso, o traqueostoma é esse buraquinho que a mãe tem, né? Que é por onde ela respira, né? E aí o fato de ela ser laringectomizada é outra coisa, que é o fato de ela ter tirado a laringe. Então, essa diretriz, essa política que a gente construiu em Santa Catarina, atende tanto pessoas traqueostomizadas quanto laringectomizadas. No caso, a minha mãe é as duas coisas. Isso quer dizer que a gente precisa trazer para a minha mãe reabilitação pulmonar, porque ela não respira mais pelo nariz, não tem aquele filtro que nós temos aqui, e ela precisa falar. Então, a reabilitação pulmonar é uma coisa, a reabilitação fonatória é outra. E o que a gente conseguiu fazer em Santa Catarina, poderia trazer várias fotos. Aquela foto ali foi naquele hotel que fica ali perto dos veleiros ali. A gente fez um evento ali, e aí a gente capacitou vários profissionais de Santa Catarina, né, que vieram para entender o que a gente estava fazendo, para poder levar isso para as macro-regiões, e a gente conseguir dispensar, então, laringe eletrônica, filtro, adesivo, todos os insumos
para pessoas como a minha mãe em Santa Catarina. Então, não tem nenhum outro estado no Brasil que fez essa política de Estado, né? E isso é uma grande conquista. Portanto, agora a gente quer dar esse nosso mimo para as pessoas que a gente considera amigas e amigos das pessoas traqueostomizadas e laringectomizadas. Essas pessoas são Eduardo, Daniela, Jaqueline, Luciara, Lawanda e Rafa. Todo mundo aqui é amigo deles, mas, né, tivemos que escolher aí algumas carinhas que foram muito emblemáticas nesse processo. Então, Melissa vem ao palco, Melissa, vai, junto com todo mundo, vai entregando aí. Se faltar troféu, vai para o correio. A gente dá um jeito, tá? Eduardo e Dani da nossa equipe, muitos anos com a gente, Jaque da Secretaria de Saúde, Luciara, fono, top lá de Chapecó, Lawanda também, fono, mas não pode estar aqui hoje. E o Rafa também não pôde estar. O Rafa é cirurgião de cabeça e pescoço. Essas pessoas nos ajudaram a escrever essa diretriz, que hoje é referência no Brasil todo e a gente está tentando copiar e colar para outros estados. Então, enquanto eles se organizam e tiram uma foto, eu vou parar de falar. Oi, Daniela. Bem-vinda. Aê! Isso. Aí, Jaque, se você puder deixar uma palavrinha aí sobre essa experiência muito louca. Boa tarde a todos. Então, eu queria agradecer, né, o convite e dizer que eu também estou muito feliz. Eu sempre conto essa história, né, que eu estava numa audiência pública do MP falando sobre políticas públicas para pessoas com deficiência. E aí, quando eu comecei a falar sobre estomia e falando que o governo do estado de Santa Catarina era pioneiro desde 1988 com serviço de estomia, mas, na verdade, esse serviço ele trabalhava com a estomia intestinal e urinária. E, de repente, surge Melissa com a provocação sobre o que Santa Catarina faz para estomia respiratória. Eu pensei, estomia respiratória, né? E aí foi aonde começou a nossa parceria com a CBG, isso foi em 2017. E aí eu sempre falo que isso não é um trabalho de uma pessoa, é de um governo comprometido. Santa Catarina, como o William colocou antes, é um governo comprometido com as pessoas. A gente busca trabalhar e desenvolver políticas além do que está previsto no governo federal. E esse serviço é um exemplo, né? E a gente aí foram 2 duros anos de trabalho. A minha formação é fisioterapia, então eu confesso que é uma área que foi um desafio para mim. E aí eu tenho que agradecer as pessoas que hoje estavam aqui, a Luciara, a Lawanda, Medina, tantos profissionais, a própria CBG, que nos auxiliou na construção dessa política, e posso falar com orgulho que Santa Catarina hoje é o único estado do Brasil que faz a reabilitação integral às pessoas com estomia respiratória. Então, só tenho a agradecer e pode sempre contar com a gente está sempre aí buscando melhorar, porque a reabilitação tem que se fazer dessa forma, né? Obrigada. É isso aí. Vamos que vamos. Próximo tópico, gente. Controle social como garantia de implementação. O que é isso? Não adianta conquistar legislações e não usar aquela lupa assim para fiscalizar, para garantir que elas estão sendo aplicadas. Então, muitas das coisas que a gente se orgulha de ter conquistado, eu também não tenho nenhum problema em dizer que, na prática, na ponta, algumas delas não funcionam muito bem. A gente conquistou, mas não conquistou tanto. E por aí que entra o controle social. Então, nada está garantido, né? A gente é um espaço democrático, então os governos vêm, vão, interesses são múltiplos, difusos. A gente tem que conseguir garantir que tudo que foi conquistado permaneça, né? Então, por isso que controle social é um dos nossos grandes propósitos. E aí, quais são os cases que eu trouxe para vocês? Primeiro, participação em grandes conferências nacionais de saúde, pessoa com deficiência. Então, hoje, a Melissa já é a nossa figurinha carimbada, está em tudo que é evento grande, a nível, né, federal, a nível estadual, a nível municipal, para aprender, para ouvir, para construir junto. Então, isso é importante porque é lá que a gente exerce controle social também. Então, estar nesses espaços para a gente, há 10 anos,
era meio surreal de pensar, pô, será que um dia a gente vai ter a nossa voz ouvida numa Conferência Nacional de Saúde? Sim, temos, né? Então isso é uma grande conquista para nós. Segundo, revisão de 2 portarias importantes, ou seja, portarias que já existem, não foi a CBG que inventou, mas elas tinham fragilidades e seguem tendo, né? E a gente, então, bota uma lupa, junta aquela galera toda lá em Ponta das Canas, lá Praia Brava. Aquilo ali é uma foto, por exemplo, do nosso colega Felipe, né? Felipe Kunen, isso, da radioterapia. E tinha 17 sociedades reunidas nesse dia. Então, a galera de radioterapia, de oncologia, de nutrição, de tudo que é especialidade. Então, assim, é trabalhar com todo mundo, é trabalhar com todos os partidos, todos os governos, todas as especialidades, porque é uma democracia e temos que aprender com todos. A portaria 400 vai um pouco na linha do que a Jaque acabou de falar aqui, né? Assim, a nossa provocação foi, porra, uma portaria que estava falando lá de ostomia, mas e a gente, né? Como que a gente entende melhor o nosso espaço dentro dessa portaria do Ministério da Saúde, que estava lá regendo sobre questões de ostomia, mas não com o foco que a gente merece. E a portaria 516 do Ministério da Saúde para câncer de cabeça e pescoço, que é uma portaria, na nossa concepção, sempre foi muito frágil, não falava várias coisas que deveriam ser ditas. E aí o nosso trabalho foi reunir todo mundo na mesa, editar, mandar isso para o Ministério da Saúde, passar pela Conitec. Essas são conquistas que a gente ainda não sacramentou. Elas estão tramitando até hoje. E vai e vem, e vai e vem, e a gente... mas quantas vezes eu já ouvi isso, né? Dizem que vai ser publicado amanhã ou depois, mas assim, estamos na luta. Isso é controle social, né? E a gente está sempre aberto a receber sugestões de vocês, de falar, poxa, vocês estão fazendo controle social naquilo? Talvez não, e aí a gente possa iniciar. E um outro exemplo recente, gente, né, como a gente participa da comissão do CNS, né, a Melissa é Conselheira Nacional de Saúde, a gente participa de algumas comissões e debate questões. Uma delas é saúde bucal. Então, o Caio, que está ali naquela foto, lá atrás, ele é um dos nossos representantes. Então, no último encontro que a gente focou em saúde bucal, a gente pôde criar edições em resoluções importantes para falar, né, de saúde bucal. Né? Não lembro quem que veio aqui e falou do dentista, não sei se foi o Medina ou alguém que subiu aqui e falou assim, a maior parte dos cânceres passam pela mão dos dentistas. Né? Então, é isso, saúde bucal importa, porque muita coisa poderia estar sendo evitada se os nossos próprios odontólogos tivessem sido mais bem preparados, até na universidade, em toda a jornada, para entender que ele é um grande aliado nosso no combate ao câncer. Então, a gente conseguiu escrever coisas melhores, inclusive também com prótese bucomaxilofacial, agora que eu lembrei disso, que a Roberta Zanicotti nos ajudou, que é aquela mulher ali. Então, pensem que a gente recebeu esse texto aqui do CNS, dizendo, olha, isso aqui vai ser a resolução de saúde bucal. A gente leu e falou, cara, está faltando um monte de coisa. Deixa que eu escrevo, então, para te ajudar. É isso que a gente faz, com bastante frequência. Esse é o tal do controle social. O próximo propósito são as redes de voluntariado. A gente não consegue fazer muita coisa assim em escala sozinho, gente. A nossa equipe tem 9 pessoas hoje, contando com a Melissa, que é voluntária. Então, se fosse ver quem é pago, tem 8. E a gente teve, no máximo, eu acho que 14 na história. Então, assim, a gente sempre foi uma equipe pequena. E para fazer toda essa transformação aí, cara, assim, tem que trabalhar em rede, né? Então, a gente entendeu que uma das grandes sacadas foi atuar, de fato, com redes de voluntariado, levando capilaridade para o tema. Primeiro case, já falei bastante dele, foi o GTCCP, esse grupo de trabalho. Essa foto é da edição de 2019, né? Mas teve a de 18, que, se eu não me engano, cadê a Maísa? A Maísa estava por aí, né? A Maísa que tocou com a gente, né? A Maísa, a gente fez ali no hotel na Beira-Mar, ali. Teve 2 encontros desse, que a gente reuniu as sociedades médicas para conversar. Então, isso aqui foi um trabalho em rede lá atrás, 2018 e 2019. A gente era bem mais imaturo assim nas coisas e a gente já estava metendo a cara para poder corrigir os pontos que a gente achava que não eram bacanas. A Rede Mais Voz, que muitas pessoas que estão aqui fazem parte, e a Laura, que está lá atrás, ajudou a gente a dar um grande up nisso aí, é um produto muito bacana, porque a gente saiu viajando um monte, né, Eduardo? Eduardo também falou, o Eduardo está metido em tudo. A gente viajava para todos os estados, todos. A Melissa foi para alguns, o Eduardo para outros, eu para outros. A Amanda também, não foi, Amanda? A Amanda foi lá para o Acre, né? É isso. E aí a gente visitou todos os CACONs e UNACONs possíveis, que a gente conseguiu, né? E aí a gente tirou muita foto, conheceu o sistema de saúde e foi bem chocante. Porque, de fato, né, ainda mais para mim, que na época tinha, sei lá, meus 23, 24, 25, 26... Porra, Floripa, né, gente? Floripa é um mundo à parte, assim, né? A gente sabe que tem muito privilégio por aqui em vários aspectos, né? E aí, porra, podendo conhecer o sistema de saúde em tudo que é lado, foi bem louco, assim. E aí a gente entendeu que a gente não podia só ter conhecido essas pessoas, a gente tinha que reunir elas numa rede. Então a gente conhece aí tranquilamente mais de 1.000 pessoas no Brasil, que hoje, numa rede de voluntariado mais específica, a gente tem 50 pessoas que são ativas no voluntariado, que a gente chama de voluntariado sistêmico.
Mas a gente conheceu muita gente bacana e criamos essa rede para poder trabalhar em conjunto. Porque, não sei se ficou claro aí nas nossas falas, e para quem já nos conhece, mas nem eu nem a Melissa somos da área da saúde. A minha formação toda é em gestão, em administração. Né? Então, assim, a gente também precisa trabalhar em rede justamente para ter esse amparo científico, né, de quem entende do tema. Então, a Rede Mais Voz representa aí um grande propósito nosso. E trouxe a tese de doutorado, que eu tive a oportunidade de concluir recentemente. Só pude concluir porque 50 de vocês foram entrevistados, 4 grupos focais foram feitos, um monte de coleta de dado feita, uma tese de 400 páginas para tentar criar uma rede de voluntariado, né, por meio do advocacy, né, dessa incidência em política pública. Eu estou trazendo isso como um grande case porque foi provavelmente a primeira tese de doutorado no campo da administração que olhou para câncer de cabeça e pescoço, voluntariado, política pública, tudo junto, que eu procurei e não achei. Então, para o terceiro setor, eu acho que é importante, né, a gente conseguir trazer para a administração. O William está aqui, lembrei dele, né? O William, ele é meu, né, contemporâneo, né? Ele já era doutor antes de mim já. Eu lembro que eu fui na defesa dele, eu lembro bem, cara. Saneamento básico foi o teu muito bom o estudo dele, inclusive, tá? Acho que vamos dar uma dica aqui para os colegas da LESC lerem o estudo do William, que é sobre saneamento básico, que foi muito interessante. Bom, 3 grandes conquistas e propósitos dentro de redes. Ocupar espaços de influência é o próximo propósito. O que é isso aqui? Essa foto foi muito legal, né? Ela ficou bonita e tal, e marcou porque a Melissa começou a ocupar mais esses espaços. E não é sobre a Melissa, é sobre nunca ter tido um laringectomizado lá antes. É só sobre isso. E a gente quer que mais gente esteja ali. Um dia não vai mais ser ela, a gente sabe, né? A vida passa, as coisas acontecem, a gente precisa de mais melicinhas querendo estar nesse espaço. Então, essa foto ela é simbólica, porque eu lembro da primeira vez lá que a gente foi falar e a rapaziada toda parou assim. A gente sabe que é parlamentar muito ocupado, às vezes está ali mexendo em alguma coisa, lendo e tal. Nessa hora não tinha ninguém lendo nada, não tinha ninguém mexendo no celular, nada, porque todo mundo pensou assim, que voz é essa? Nunca ouvi essa voz. Né? Então, estar nesses espaços faz a diferença, e aí os 3 cases que eu trouxe para vocês aqui, é o seminário que a gente criou, que já aconteceu 5 vezes. 5 vezes, todo mês de junho, julho ou agosto, depende da loucura da agenda lá da Câmara dos Deputados. A gente reserva uma sala não parecida com essa, mas com cara de sala de comissão mesmo, de plenário, e a gente fica lá umas 3, 4 horas debatendo câncer de cabeça e pescoço, convidando autoridades e fortalecendo o tema no debate público. Tá? A gente organiza isso já há algum tempo. E aí a gente apresenta, né? Assim como a Melissa brincou aqui com o deputado Neudi, falando, a gente precisa de ajuda nisso, a gente está lá pedindo ajuda em várias coisas. Né? Então isso é uma grande conquista. O movimento Todos Juntos contra o Câncer é um evento que existe há muito tempo, está na 12ª edição, salvo engano, 12 anos já, e aí a gente começou a ser convidado para palestrar, a gente conseguiu organizar painel, a gente fez parte da programação, e o câncer de cabeça e pescoço não era muito presente na programação. O TJCC falava muito de outros cânceres, mas não tanto de câncer de cabeça e pescoço. Então, a gente conseguiu botar uma marca registrada, está ali a Márcia, que também fala com prótese, no nosso stand, conscientizando as pessoas que passavam nesse evento, que é cerca de 2.500 pessoas. Então, é um evento gigante, a gente está lá todo ano marcando presença. E no último ponto ali, representações nacionais, né, no CNS e com o CINCA. O Instituto Nacional do Câncer, lá no Rio de Janeiro, o INCA, né, tem um conselho. E esse conselho, hoje, a Melissa tem a oportunidade de participar. E o Conselho Nacional de Saúde, o CNS, também tem essa parte de trazer a sociedade civil para dentro. Né? E a Melissa já está lá participando num 2º mandato. Então, assim, são lugares difíceis de alcançar, né? Para quem saiu do nada e não entende muito de saúde. Então, a gente se orgulha muito de conseguir estar lá hoje. Ali era o Fernando Pigato, o ex-presidente do Conselho, agora mudou, né? Mas a gente conseguindo levar nossas pautas lá para Brasília. Então, obrigado. Vamos. Está quase acabando. Esse aqui é o número 6. Esse é o número 6. Mobilizar a sociedade para a participação social. Ou seja, a Melissa já deu um toque, né? Não adianta reclamar demais e não fazer. A gente gosta da frase que diz que quem critica sugere. Eu acho que todos nós temos dias ruins, vamos reclamar um pouquinho, vamos, né, ficar chateado, mas assim, a gente tem que se mexer, entendeu? A não ser, claro, que a gente queira conviver com o status quo para sempre. Se a gente quer mudar as coisas, a gente tem que participar. O que a gente tenta fazer na CBG Brasil é justamente botar essa galera toda para participar. Está ali no meio a Laura, ali, ó, que fez parte da Rede Mais Voz, ajudou a gente a criar tudo isso daí, que está melhorando. A Ana Paula, que está aqui também. Então, o que a gente trouxe de case? Júlio Verde, que é essa campanha que a Sociedade de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, a SBCCP, já fazia uma campanha lá atrás. Só que era uma campanha mais tímida, na nossa visão. Né? E o que a gente, de alguma forma, conseguiu somar com eles foi, vamos fazer mais junto, então. Né? Vamos fazer
mais campanhas, mais gente precisa falar do tema. E aí a gente começou a fazer e se engajar, e aí a gente criou o nosso nome próprio, né, da nossa campanha, que é a Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço, mas ela é o Júlio Verde, né, ela é conectada a essa grande temática que é tipo um Outubro Rosa, ou Novembro Azul, né, que já são mais famosos no debate público, e a gente está tentando, então, popularizar o Júlio Verde cada vez mais para as pessoas participarem politicamente, né, e contribuírem. Audiências públicas, né, já perdemos as contas aí de quantas a gente convocou e participou e conversou para poder trazer nossas pautas à tona, não só nós aqui, Melissa e tal, mas ali na foto é uma voluntária nossa, Fernanda Roça. Então, ela estava no estado dela representando a gente, convocou a audiência, a gente ensina como é que faz isso, e cada vez mais está rolando audiências onde eu nem fico sabendo. Né? Por quê? Porque é a rede tomando conta do espaço e entendendo que não existe vácuo de poder. Ou você assume, ou você não participa das decisões. Por fim, consultas públicas, lá uma foto bonita na Câmara dos Deputados também. A gente se engaja muito nesses processos quando eles são abertos, de incorporação de medicamento, coisas que interessam aos nossos pacientes. Então, a gente capacita ali os nossos queridos jovens voluntários a se envolver em processos de consulta pública. Então, esses são 3 cases bacanas de sucesso. 7º propósito, fortalecer identidades e redes de apoio. Vocês viram um pouquinho aqui em tempo real, né, o coral se apresentando. Aqui o Celso, que hoje não pôde tocar esse instrumento, mas toca muito bem, tem vários vídeos nossos, inclusive, na internet. E aqui eu trouxe esses 3 cases, que é a criação do GAL pela Elisa, e que, né, muito gentilmente, a Elisa também nos permitiu criar uma identidade visual, camiseta, brindes, coisas indo além, e aí tentar escalar o GAL. Ou seja, se a Elisa fez isso aqui, que bacana, vamos ter outras Elisas por aí. Hoje são 15, né? 15 Elisinhas, de alguma forma, que a gente contribui, que a gente estimula e que a gente tenta manter aberto, que é um espaço mensal de encontro dessas pessoas, para cantar, para chorar, para fazer amizade, para comer pastel, para fazer o que eles quiserem. Né? Carteirinha de identificação, outro negócio que nós criamos também, já tem mais ou menos 600 por aí com essa carteirinha. Essa carteirinha traz os dados básicos, diz que a pessoa é uma laringectomizada, diz que ela não pode ser entubada pela boca, né, por causa do traqueostoma. Várias questões aconteceram durante a pandemia, por exemplo, das pessoas não terem sido tratadas direito, porque as pessoas não sabiam, né, sobre a enfermidade. A nossa carteirinha também permite as pessoas conseguirem meia em programas culturais, como, né, pela legislação do PCD. Então, a carteirinha de identificação é super bacana. E, de forma geral, inclusão social, né, gente? Olha aquela rapaziada ali feliz, cantando uma musiquinha, tocando um violão, né? Isso não era tão comum no passado, né? Então, esse é um grande case da gente conseguir botar isso no mapa. E aí, aqui, a gente quer trazer mais uma celebraçãozinha, que é a celebraçãozinha Toda Voz Merece Ser Ouvida, que ela vai ser destinada para as seguintes pessoas. Mariana, que estava por aí, mas eu acho que ela teve que dar uma saída. Mas a mãe dela pode receber em nome dela... Né? A mãe dela está ali, estou vendo. O Luiz, que não sei se ele está na Alemanha ou no sul da ilha, mas ele não pôde vir hoje e a gente vai mandar pelo correio. E o Emanuel, por favor, venha aí. Essas pessoas, vai lá com a Melissa, por favor, a Melissa aqui vai entregar para vocês. A Desirê recebe em nome da Mariana. Isso, se abracem aí, boa. Fotinho. Obrigado, meu caro. Obrigado, tia. Emanuel é um cara especial lá da Fundação Catarinense de Cultura, né? Junto com o Luiz. E graças a eles a gente tem o coral, a gente tem um espaço para se encontrar, a gente juntou grupos que eles já tocavam com o nosso grupo e eles acreditam na musicoterapia. Então isso faz toda a diferença. Tamo junto. Obrigado. Dando sequência aí. Orra, chegou aí no final. Uma foto com a Mariana agora. É isso aí, Mariana. Calma aí, deixa eu voltar no slide lá. Os filhos, ó. Vem, pode vir filho também. Vem, Felipe. Aí. Vocês são os sucessores aí. Quando a mãe de vocês cansar, vocês tocam o grupo. Aí. Vai. Boa. Vamos. Viva. Obrigado, Mari. O 8º propósito, gente, quase chegando lá, é o apoio integral e contínuo aos pacientes, ou seja, as pessoas precisam, né, se sentir parte de uma rede, ter uma continuidade, né, e não ficar sozinhas. Então esse é um propósito importante para a gente mesmo, assim, de visão de longo prazo. Assim, as relações que eu pretendo ter, principalmente aqui com quem faz parte da nossa rede, é para a vida, né, Márcio? Ou Dalina? É para sempre, assim, a gente vai se vendo, claro, não todo dia, mas é uma relação que, assim, porra, estamos juntos até morrer. Essa é a ideia, né? E aí aqui a gente tem alguns cases bacanas.
o atendimento geral, para quem não sabe, a CBG Brasil tem WhatsApp, telefone fixo, site, Instagram, pode bater na porta lá na Rio Branco com os Osmar Cunha. Quem chegar, a gente atende. Qualquer coisa que precisar, a gente conversa, a gente orienta, a gente está aqui para isso. Ali está a Melissa, por exemplo, explicando umas coisas para esse senhor, né? A orientação jurídica é um outro serviço que a gente oferece, tá? Que não é um serviço jurídico, tá? A gente não representa ninguém do ponto de vista jurídico, né? A Ana Paula, enquanto nossa advogada ali, assistente jurídica, ela não vai fazer casos para os pacientes, mas ela vai mostrar para eles como que eles podem acessar seus direitos. Então, a gente tem toda semana um momento na agenda onde, desde o FGTS até o acesso à laringe eletrônica, a gente explica para as pessoas que desejam. Então tá ali a Ana Paula dando um holofote nela. E aí, gente, acesso à justiça, né? O Vitor estava dando um beijinho nela lá, eles estavam emocionados, não lembro o porquê, mas deve ter sido alguma coisa muito bacana que fez com que eles lembrassem o que a gente consegue acessar quando a gente trabalha em rede. Então, dentro desse propósito de apoio integral, é entender que hoje é uma necessidade, amanhã pode ser outro, então a gente tem que estar sempre se ajudando, a gente tem que estar junto, num período contínuo. E vocês, por favor, falem isso para quem vocês conhecerem que eventualmente precisem de apoio em câncer de cabeça e pescoço, porque a gente está aqui para isso. E aí aqui a gente tem uma celebração chamada Transformação. A Ana Paula está aí, ô Mel? Porque eu não vi mais a Ana Paula. Ô, Ana Paula, tá aí? Caramba, porra, tinha perdido. A Ana Paula, gente, é uma pessoa muito especial, e a gente deu o nome dessa categoria de transformação porque a Ana Paula, assim como eu, também passou por esse processo com o pai dela. Coisas da vida, cada um tem as suas espiritualidades, religião, mas a gente entende que o nosso encontro com a Ana Paula não foi em vão. E, inclusive, o encontro com a Ana Paula também foi a MUC que nos deu isso daí, né? Pelo que eu me lembro, a MUC deu muita coisa pra gente. A gente conheceu a Ana Paula por causa da MUC. E aí, quando eu fui ver, a Ana Paula também teve um pai com o mesmo câncer que a minha mãe, só que, infelizmente, hoje ele nos acompanha de outro lugar. Ele não está aqui com a gente. E aí, quando a gente entende que a Ana Paula teve a mesma dor que eu e conseguiu transformar isso em potência, fazer a transformação, e hoje ela apoia uma galera gigante por aí, porra, é muito massa, né? Então eu vou chamar a Ana Paula, daí a Ana Paula vai, se ela quiser dar uma palavra aí, a Melissa entrega para ela. Tá aí, ó. Ana Paula Guedes, nossa advogada. Ana, quer falar alguma coisa? Eu sei que tu... Sim, fica à vontade. Bom, naturalmente, eu já sou muito chorona. E, logicamente, como a Mel falou, a CBG é a minha cura. Ai, desculpa que eu não consigo rememorar o motivo pelo qual eu estou aqui. A minha primeira formação foi em psicologia. Então, eu já era da área da saúde. E, por algum motivo, resolvi adentrar na área do direito, porque eu queria uma coisa mais prática e que não envolvesse tanto essa condição de relacionamento humano. Mas foi um equívoco gigante, porque, como advogada, eu não tenho como me distanciar de nenhuma relação humana. E, quando meu pai teve o primeiro diagnóstico, em 2014, foi uma sucessão de informações erradas que ele recebeu. Como, por exemplo, a primeira orientação do profissional à época foi de que, se ele fizesse a cirurgia, ele não voltaria a falar, mas esse profissional esqueceu de dizer que, se ele fizesse a cirurgia, ele poderia estar vivo. Então, a partir disso, eu recebo, com muito sensibilidade e respeito aos pacientes e familiares, e que eu iniciei na AMUC, que eu carrego com o meu coração, o meu amor, foi onde eu fui acolhida e que me deu tudo o que eu sou suporte para hoje a CBG me dá. Obrigada, Ney. Desculpa, eu sou realmente muito chorona. E esse é o meu maior ponto de, com certeza, vulnerabilidade, fragilidade e fraqueza. Então, quando eu vejo pacientes, vocês me dão vida, vocês me renovam, vocês me dão esperança, vocês fazem acreditar que o meu trabalho tem um sentido maior do que apenas ler uma legislação. Quando eu encontro profissionais de saúde que têm uma agenda pesada, que se desdobram para poder fazer o seu melhor, eu me emociono e eu crio vocês como gigantes, porque cada profissional que eu cruzo, que eu vejo essa sensibilidade de acolher o paciente, ele passa a ser meu herói, porque o meu pai não teve esse profissional. Quando eu encontro familiares que ficam juntos, eu sinto a dor desse familiar, porque eu também fui uma familiar que passei pela dor. Quando eu vejo a Melissa,
que eu aprendi e aprendo a conviver, porque a gente tem personalidades muito idênticas. Então, imagina a explosão desse convívio. E a gente aprende, porque existe algo chamado amor, que nos vincula. Então, nem todos os momentos a gente vai concordar, mas a gente sempre consegue chegar num resultado final, e vocês são reflexo desse resultado final. E cada colaborador que já passou na CBG, que eu pude também receber e entregar, em algum momento cada um deles me despertou e me ensinou. Então, eu sou isso, eu sou a composição de todos os lugares em que eu já andei, em todas as experiências que eu me permiti. E, sim, essa causa é a minha dor, e como a Mel falou, que para mim foi a frase que mais me sensibilizou. A CBG é o que me cura. Então, o que eu deixar aqui, certamente, meu pai, Joacir Ferraz, de onde estiver, ele me deixou um legado e uma missão. Eu perdi, mas a minha dor não é para olhar com tristeza, é para olhar com emoção, porque cada um de vocês aqui, independente do papel, lugar, forma, qualificação, não interessa. Cada um de vocês se integraram no propósito, e esse propósito está atingindo vidas que talvez vocês nem tenham noção do quanto elas são impactadas. Obrigada. Grande ser humano, grande profissional, boa, ótima advogada. Já ganhamos 2 processos juntos na vida pessoal. Recomendo aí quem precisar. Vamos lá. 9º propósito: educar para a promoção e prevenção da saúde coletiva. A Ema estava por aí, né? Cadê a Ema? Cadê a Ema? A Ema, ó, que linda, olha ela ali, ó. A Ema estava educando a rapaziada nesse dia. Bom, gente, o que mais nos doeu lá atrás foi falta de informação. Quando eu comecei a pensar na CBG Brasil, na verdade, a minha única intenção era ir no Google e encontrar quem era a CBG Brasil. Não era criar a CBG Brasil, era só encontrar ajuda, né? Já encontramos no GAL, mas daí do ponto de vista de associação, de pacientes, direitos, etc., eu não estava encontrando. E aí a gente, então, criou a CBG, como vocês sabem, justamente pela falta de informação. Então, um dos nossos grandes emblemas é mesmo trabalhar com essa educação para promover e prevenir. E aí eu trouxe esses 3 cases, o Dia da Voz, que a gente também conseguiu dar muito up na comunicação, e é uma data que já existia, outras organizações já faziam, Sociedade de Fono e tal, né? Novamente não foi a CBG que inventou isso, mas a gente conseguiu também dar mais um up, assim, falar, pô, é uma data importante no calendário, né? Vamos valorizar mais, você já se imaginou sem voz? Né? E a gente não se pergunta tanto isso no dia a dia. Então, o Dia da Voz ganhou mais força aí no debate público, está ali nosso querido amigo sorrindo. Conexão Saber é todas as nossas iniciativas de educação, seja online ou offline. Aqui vocês podem ver o Vitor, como vocês já perceberam, ele está em muitas fotos, porque ele é bem ativo, lá no Rio de Janeiro, fazendo panfletagem e ensinando as pessoas na rua mesmo, as coisas, né, que são muito básicas. E a gente já ouviu de alguns profissionais de saúde que se a gente quer realmente educar a população, a gente tem que, às vezes, ir no bar, a gente tem que ir no futebol da esquina, a gente tem que estar onde as pessoas estão. Né? Então, isso é algo que a CBG vem buscando fazer cada vez mais. E o outro case que eu trouxe é o cenário CCP, que é o cenário de câncer de cabeça e pescoço, que foi a primeira pesquisa que a gente tentou fazer, a primeira em 2019, a segunda recente está sendo publicada, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Eu digo tentou porque a gente teve várias dificuldades, é bem difícil fazer pesquisa científica, mas estamos avançando, estamos aprendendo, os dados trazem aprendizados bacanas. Eu trouxe aquela foto lá porque a Melissa queria tanta resposta, estava difícil conseguir resposta desses profissionais de saúde, que a gente botou um QR Code gigante numa camiseta e saiu por aí pedindo resposta. Não adiantou muito, mas assim, foi uma tentativa e eu tenho 3 camisetas dessas lá em casa ainda. E a pesquisa vai estar publicada nas nossas mídias sociais em breve, vocês vão ter insights bacanas lá. E justamente olhando para esse universo, a gente vai deixar aqui dito, né, publicamente, mas vamos mandar entregar depois, a categoria Universidade a serviço da comunidade. Né, eu tive na universidade por 12 anos, quase ali, né, graduação, mestrado, doutorado, 2 anos de professor substituto, eu amo aquele espaço, mas acho que ele tem muitas deficiências, que precisa justamente de pessoas que queiram transformar mais as estruturas da academia e trabalhar mais em colaboração com a comunidade, né, olhar para além das portas do ensino e da pesquisa. A gente tem que fazer muita mais extensão, tá, na comunidade. E aqui a gente vai premiar 2 pessoas, o Rogério, como vocês podem ver, está muito focado na foto, por isso que ele não veio hoje, está trabalhando, e ele é da UFSC. Ele é um cara que está nos ajudando há muito tempo já a trabalhar com dados e pesquisa, e a gente vai mandar um prêmio para ele, para casa. E a Micheline, que foi a minha orientadora no doutorado,
uma pessoa que não entendia absolutamente nada de câncer de cabeça e pescoço, uma pessoa que, pelo meio que está, não faria muito sentido aceitar me orientar e ir por esse caminho, porque o núcleo de pesquisa dela era totalmente diferente, mas que por uma crença na minha trajetória e entender que seria bacana explorar isso junto, ela peitou, né, acreditou, e a gente fez essa tese de doutorado juntos. Então ela teve que aprender bastante, ela teve que se abrir, ela teve que sair de algumas das caixas para poder justamente ser a orientadora que eu precisava naquele momento. Então, se hoje a gente entregou aí uma tese de doutorado junto, tem muito a ver com ela. Então, né, um salve para todos esses profissionais que estão na academia, aproximando a academia da universidade. E aí, chegamos no último propósito. Esse é o último propósito. E aí eu tenho umas provocações finais ali para o deputado Sareta, né? Ele saiu ali, mas vai ficar gravado aí para a gente poder comunicar e poder reforçar esse nosso trabalho conjunto, nossas necessidades aqui em Santa Catarina. Mas olhando para o último propósito, eu acho que a soma de todos os propósitos, por isso que ele é o último, é dizer para vocês, pô, se hoje a gente está aqui, de tarde, calorzão em Floripa, todo mundo em horário comercial, cada um com seus compromissos, vida, e conseguimos lotar uma sala de gente interessada nisso, e conseguimos fazer tudo que eu mostrei nos slides anteriores, é porque algum nível de legitimidade a gente alcançou. Algum nível de confiança as pessoas têm na gente. Alguma entrega foi feita, né, significativa, porque ninguém quer uma mentira dura muito tempo. As mentiras, elas naturalmente caem, né? Então não dá para sustentar máscaras por muito tempo, não dá para fazer personagens por muito tempo. E aí aqui eu trouxe cases bacanas. Um prêmio da ONU, a gente foi a única organização brasileira em 2020 que ganhou esse prêmio. Ganhamos... Foi um prêmio no contexto da pandemia, porque eles se sensibilizaram muito com o nosso caso de que ninguém estava olhando para traqueostomizado durante a pandemia e entendendo que se a pandemia era um problema para todo mundo, imagina para quem não tem nem o nariz, né, e que respira diretamente por aqui sem nenhum filtro. Então, foi um período bem difícil, a gente conseguiu trabalhar com alguns estados para fazer compras emergenciais de insumos, então esse prêmio foi muito bacana. Eu fui reconhecido na primeira lista da Universidade do MIT para jovens de até 35 anos, essa lista já existe há um tempo em regiões fora do Brasil, e em 2023 eles fizeram a primeira edição brasileira. E aí tinha a categoria de saúde, eu junto com outros colegas, que também tinha um colega de câncer, que infelizmente perdeu a mãe dele, né? Eu sigo com a minha aqui, mas ele também foi um dos colegas que foi premiado. A gente teve uma oportunidade de ir lá no Rio de Janeiro, num evento grande, o Rio Innovation Week, falar no palco para um monte de gente, explicar um pouco mais da causa, ganhamos medalha, né, o emblema. De novo, não é sobre o Gabriel, mas é sobre onde a CBG, a pauta do câncer de cabeça e pescoço, chegou, né, num palco que historicamente não chegaria. E por fim, viva! É isso aí, glória a Deus. Por fim, mais recente, o prêmio que a Melissa recebeu lá no TJCC, o prêmio Merula Stigl. Para quem gosta dessas áreas de biografia, inspiração, vocês podem comprar o livro dela, A Coragem Está no Sangue. É uma pessoa que também já nos deixou, ela tinha um câncer chamado talassemia, certo? Que tem uma questão relacionada com deficiência de plaqueta, e aí tem uma questão de ir no hospital com bastante frequência, trocar sangue e tal. E, pô, uma vida bem difícil, muito guerreira. Ela inspirou muito a CBG Brasil. Ela foi uma grande apoiadora da Melissa. Se ela estivesse ainda conosco, ela receberia com certeza esse troféu. Então a equipe dela vai receber também em nosso nome. E a Melissa foi premiada na primeira edição do prêmio que leva o nome da Merula, em São Paulo, no ano passado. Então, ninguém dá prêmio, né, assim, se não está valendo a pena. E o futuro? Então, falei para vocês de 10 propósitos. Meus últimos slides é para falar um pouquinho de futuro. O que o futuro nos reserva, né? A gente está num esforço de tentar desenhar o melhor planejamento estratégico possível que a gente conseguir para os próximos 10 anos, para que a gente tenha uma visão de onde a gente quer chegar mais clara. O planejamento muda, né? A gente está tudo muito acelerado, a gente sabe que estamos nessa era agora de inteligência artificial e isso tem mudado muito, né, os saltos de inovação, então não dá para dizer, olha, vou fazer isso exatamente assim, mas dá para desenhar um caminho, né? E a gente vem desenhando esse caminho, ele vai ser amplamente divulgado no momento oportuno, mas para Santa Catarina, para esse espaço aqui que a gente se encontra, a gente quer deixar 3 provocações centrais. A primeira é que a padronização que a gente fez com todas aquelas pessoas que vieram ao palco e receberam merecidamente o prêmio, precisa melhorar também, ela precisa alcançar mais gente, a gente precisa capacitar mais profissionais, a gente precisa viajar mais pelo estado, a gente precisa garantir que todo mundo que realmente é traqueostomizado, laringectomizado, está tendo acesso. Então, cerca de 300 pessoas ali, a última vez que eu conversei com a Melissa, não sei o número correto, de gente que poderia estar sendo beneficiada, porque isso também é uma dificuldade nossa, enquanto dados públicos, de entender realmente onde estão esses seres humanos. Então, tem todo um esforço nosso de melhorar essa padronização que foi feita,
de insumos. Então, eu deixo esse meu pedido aqui também para casa, né, em nome do deputado, de todo mundo que compõe aqui, que a gente olhe para isso constantemente, de modo que um dia a gente não só se orgulhe de ter sido o primeiro, mas da gente ser impecável, o melhor e maior de todos, com nenhuma pessoa de fora, só se ela não quiser. Né? Só se ela realmente não quiser, por qualquer razão que seja, mas que ela saiba que existe e que ela foi instruída. Então, esse é um futuro que a gente precisa dedicar muita energia. O outro futuro que a gente precisa dedicar muita energia é a parte bucomaxilofacial, que eu fiquei muito feliz que o Sareta já trouxe isso aqui na fala. A Cleomara, que está ali, é uma pessoa incrível, que também já me atendeu no consultório dela, e recomendo aí quem precisar. Então, assim, a gente está há muitos anos falando de dar voz a quem não tem, e foi a minha história com a Melissa. Show! Tanto é que, gente, um segredinho, a Elisa lembra bem disso, o nome da associação era Associação de Câncer de Boca e Garganta, não era cabeça e pescoço. Depois a gente mudou, porque a gente entendeu que boca e garganta era dentro de cabeça e pescoço. E por que era boca e garganta? Porque era muito a nossa trajetória. E a gente entendeu, não, tem muitas sequelas e muitas coisas que precisam entrar nessa reabilitação oncológica. Bucomaxilofacial é uma delas. A gente viajou o Brasil, conhecemos pouquíssimos lugares que fazem isso muito bem feito, com essa obra de arte como a Cleomara faz por aqui. Então, assim, o cenário ele é calamitoso a nível Brasil mesmo. A gente precisa até formar mais profissionais que queiram ir para essa área. Né? Então, assim, tem uma dificuldade mesmo até de mercado, assim, do jovem que está se formando nessa profissão, ver valor em atuar nesse nicho. Né? Então, assim, a gente precisa atender essas pessoas, e esse é um grande compromisso que a gente tem aqui em Santa Catarina. A gente deseja que, na toada da padronização que foi feita, a gente faça esse centro bucomaxilo e comece a plugar, né, como se fosse um quebra-cabeça sendo conectado, e que Santa Catarina realmente se tornando a principal referência para inspirar outros estados. E aí a gente consegue meio que copiar e colar e adaptar essas experiências nos outros locais. E o terceiro e último ponto que a gente trouxe, essa aqui é uma foto literalmente aleatória que a Melissa achou no Google e ela achou bonita. Tá? Não sei que casa é essa, mas é uma casa bonitinha, agradável. E o que a Melissa quis passar foi, a gente precisa de um espaço para acolher os nossos pacientes de forma permanente e não apenas na perspectiva de hospedagem, de dormir para ser atendido no dia seguinte e ter uma refeição, o que já é muito importante, mas da medicina integrativa, de os caras ter yoga, tocar a mão na horta, conseguir fazer amigo, tocar violão, poder ter um espaço de troca mais ampla. A gente viu isso no México, por exemplo, a gente viu isso na Bahia, a gente conheceu casas de apoio muito bacanas. E a gente quer conseguir fazer uma também aqui em Santa Catarina, talvez anexa ao Centro de Reabilitação Bucomaxilofacial, e a gente conseguir ter esse espaço onde todo mundo tem uma dignidade aí bem profunda. E aí, nossos slides estão se acabando, a gente trouxe 3 frases que marcam muito a nossa trajetória, a gente gosta dessas frases, não foi a gente que inventou elas, mas de alguma forma elas fazem parte da nossa cultura organizacional. E eu acho que são frases que talvez possam ser úteis para vocês também. Então, temos uma do Oswaldo Montenegro, né, um grande musicista, e que ele fala sobre loucura e amor, e ele faz uma brincadeira numa poesia de dizer que metade de mim é amor e a outra metade também. Né? Então, eu gosto dessa frase muito numa linha de entender que a gente sabia pouca coisa, a gente tinha pouco recurso, pouca instrução para fazer a CBG dar certo, né? Muita gente desacredita no início, a gente mesmo se desacredita, e aí a gente pensa assim, eu amo muito a minha mãe me ama muito, né? A Elisa amou nós, a gente se encontrou e foi. Então, quando tem um amor de verdade, e o negócio é genuíno, e a gente viu esse amor que a Elisa carregava por todos os pacientes já há muitos anos, cara, as coisas fluem, né? É óbvio que só amor não sustenta nada, nem casamento, nem organização, nem nada, mas ele é muito necessário, esse combustível para poder as coisas acontecerem. Então, a gente é muito amor, a gente também tem bastante assim, raiva e incômodo, e a gente é um pouco impaciente, eu e minha mãe, mas lá no fundo mesmo, nosso coração é muito amoroso, e a gente quer, de fato, propagar cada vez mais esse amor para outras pessoas. A outra frase que a gente gosta muito, do Peter Drucker, tem a ver com parar de ficar esperando o futuro e simplesmente criá-lo. Então, o que você quer para o futuro? Obviamente que nem tudo está ao nosso controle, aliás, pouquíssimas coisas estão ao nosso controle, mas o que a gente pode controlar é que a gente se mexa e a gente crie esse futuro que a gente deseja. E não ficar imaginando que futuro vai ser esse. Então a gente pode moldar um pouco o caminho das coisas e fazer um futuro melhor. E a última frase é a frase de Margaret Mead, que fala que, em geral, na história, se você observar muito, assim, do ponto de vista de historiografia, assim, e tentar lembrar das guerras, dos movimentos, das revoluções, de tudo que aconteceu, alguém se incomodou, se reuniu e se mexeu, né? Então, assim, um pequeno grupo de pessoas pode sim causar
bastante mudança, pode chacoalhar bastante. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que muita gente não ficaram pelo caminho, muitas pessoas sofreram, muito sangue foi derramado, a gente sabe como a nossa civilização foi construída, mas dá para mexer, dá para mudar. Só que um grupo de pessoas, que foi aquele ali, por exemplo, quis se mexer para chegar aqui hoje e poder completar 10 anos. Então, meus amigos e amigas, esse é o nosso último slide e eu digo o seguinte, eu sou extremamente grato, feliz, privilegiado de ter tido uma vida tão bacana até aqui. Eu estou com 31 anos, semana que vem eu faço 32, esse é meu presente de aniversário antecipado. E o meu maior presente da vida mesmo, assim, foi nascer na minha mãe, né, de dentro dela. E aí eu poder, junto com ela, criar uma simbiose, uma energia tão maravilhosa que me deu sentido para a vida, não só pelo câncer, a gente já era muito próximo antes disso, mas eu acho que fortaleceu ainda mais e me ajudou a ver a vida com responsabilidade, porque, de novo, né, cada um tem a sua espiritualidade, sua filosofia de vida, mas eu realmente acredito que a única razão pela qual eu estou aqui é para tentar aprender alguma coisa e deixar algo, né? E eu acho que eu consegui já aprender bastante e deixar muitas coisas nessa trajetória com tanta pouca idade. Então, assim, eu sou muito feliz mesmo. Cada ser humano que dedicou o seu tempo para vir aqui um pouquinho, nos dar essa energia e esse amor, eu agradeço demais. A gente vai fazer agora uma brincadeira muito breve, só para fins de registro, né? E a gente poder botar nas mídias sociais, já vou explicar o que é. E aí a gente vai tomar o nosso cafezinho, podemos ficar na resenha, quem quiser ficar, quem quiser ir embora porque tem compromisso, show de bola. Quem quiser tirar foto com a gente tira foto lá atrás, lá na frente. Mas, assim, a mensagem era essa. É possível empreender, é possível vencer o câncer. O câncer pode ser uma vírgula e não um ponto final. A gente sabe que não é para todo mundo, por isso que a gente tem que trabalhar bastante, mas vamos tornar o câncer mais vírgula do que ponto final. E a brincadeirinha agora é a seguinte, eu vou fazer um videozinho, aí vocês vão falar... como é que vocês vão falar mesmo? Criando laços e dando voz à oncologia. Vão se acostumando. Então, assim, esse é o nosso emblema, né, dos 10 anos. Então, eu vou falar assim, ó, a CBG Brasil. Aí vocês vão falar comigo. Não, eu vou falar assim, ó, a CBG Brasil, 10 anos. Aí vocês entram e falam junto comigo. Criando laços e dando voz à oncologia. Criando laços e dando voz à oncologia, tá? Nos seus lugares mesmos, só que daí na hora que vocês falarem, vocês ficam mais felizes, assim, tipo, e faz assim. Tá? Faz alguma coisa com a mão. E aí eles vão gravar aí do jeito deles e eu vou fazer tipo um selfie aqui do palco, tá? E aí quando eu terminar de fazer isso, vocês batem muita palma e aí acabou, tá? Então, fiquem aí. Não, a gente tá pegando o vídeo até ficar bom, tá? Então, espera aí. Vamos lá. Eu acho que eu tenho que fazer assim. Aqui, ó. Tá, vamos testar, ó. A CBG Brasil, 10 anos. Melissa. Vem aqui um minuto, dá o teu recado. Bom, ele vai convidar vocês para o parceiro. Eu sou Marcelo de Vascaíno, pessoal. Eu queria convidar todos vocês, toda última quarta-feira do mês, lá no Teatro do SIC. Nós temos uma reunião do GAL, onde cantamos e trocamos experiências. E estão todos convidados a partir das 14 horas até as 16h30. E quero agradecer o governo do estado por ele nos fornecer os materiais e os insumos, que ele sempre nos dá o melhor. Tá bom, pessoal? Desde Laringe, tudo melhor. Ó, pessoal, pra gente ir embora com o coração assim bem cheio de amor, eu queria desejar as mais jovens criaturas aqui: Luísa, Mariana, Gabi, Renata, o Edu, a Dani, que de fato a minha equipe, né, Bruna, a Yamília, a Raquel, que como eu me espelhei em outras pessoas da minha faixa etária na época, que vocês jovens possam sim
pela coragem e a loucura que o Gabriel teve pra fazer o que ele fez. Meu filho, receba com todo o meu amor esse troféu que é seu, porque você me curou de todas as formas que eram possíveis. Ela não me botou naquele slide, ficou... Ela, lembra aquele slide de cuidadores? Acho que esqueceu. Aí agora ela... Valeu, gente. Bora tomar um cafezinho, vamos conversar, tirar foto. Obrigado por tudo.